bom dia, eu sou Vanessa Pires e a partir de agora você confere aqui no Agroband as notícias do campo e também a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. Começa em Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, uma das principais feiras agropecuárias do estado. E os jurados têm a difícil missão de escolher quais são os melhores animais de cada raça. Chuva e granizo danificam quase 5.000 lavouras de fumo no Rio Grande do Sul. Agricultores passaram a semana contabilizando os estragos da safra, que ainda está em formação. Prejuízo pode chegar a 5% de toda a produção do estado. Arroz do litoral norte gaúcho ganha selo de procedência. Para ter denominação de origem, é preciso comprovar que as condições geográficas afetam diretamente a produção. Os ventos e a temperatura foram diferenciais para a conquista. E daqui a pouco será aberto oficialmente o plantio da safra de arroz 2011-2012 no Rio Grande do Sul. Produtores querem aproveitar a vinda do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, ao estado para entregar uma carta solicitando apoio para uma campanha nacional de incentivo ao consumo de arroz e feijão. Seja bem-vindo, o Agroband está entrando no ar para todo o Brasil. Começou em Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, uma das principais feiras agropecuárias do estado. Os jurados têm a difícil missão de escolher quais são os melhores animais de cada raça. E devido à uniformidade dos animais, eles precisam buscar a diferença nos detalhes. Os trabalhos de julgamento começaram com os animais rústicos das raças Hereford e Braford. O que está se vendo aqui é um somatório entre a carcaça e a pelagem, né, que isso é excelência do Braford, da evolução do Braford e do Hereford. No julgamento dos animais rústicos das raças Angus, Brangus, Hereford e Braford, o grande desafio dos jurados é a própria uniformidade dos animais. Os jurados buscavam a diferença no detalhe. Essa amostra foi uma amostra muito qualificada, uma amostra bastante difícil para o jurado, né? Porque encontrou animais de muita qualidade. Está sendo no detalhe. Os conjuntos vencedores dos grandes campeonatos retratam muito bem o trabalho dos selecionadores da região de Uruguaiana. Musculatura bem evidente e estrutura consistente em todos os conjuntos. Nós temos que encontrar a harmonia, o conjunto, a pureza racial, boa conformação, na raça Braford especificamente a boa pigmentação, principalmente na parte ocular, leve por baixo, ou seja, sem muito prepúcio. Todos os animais que estão aqui tiveram preparo excelente, são animais de alta performance, de cabanhas consideradas, de grande representação no Brasil, então a gente procura ir mais nos detalhes mesmo. A exposição agropecuária de Uruguaiana vai até domingo. A entrada custa R$ 3. E agora nós vamos saber quais são os outros eventos que vão movimentar o estado na nossa agenda agropecuária. Em Tupandi, na região do Vale do Caí, acontece mais uma edição do Porco no Rolete. São esperadas 3.000 pessoas para a festa gastronômica que acontece neste domingo às 8 horas da manhã. Em Esteio, na região metropolitana, ocorre a Feira Primavera Angus Show. Esta será a segunda vez que o evento se realiza no Parque de Exposições Assis Brasil. Em São Vicente do Sul, acontece a Feira de Reprodutores de Terneiros e Terneiras nos dias 10 e 11 de outubro. E você pode acompanhar hoje, a partir das 6 horas da tarde, no site da Band RS, o leilão online de bovinos e cavalos crioulos, que acontece dentro da programação da Expo Camaquã, no município de Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul. O evento será transmitido direto do Parque de Exposições do Sindicato Rural da cidade. O endereço do nosso site para você acompanhar é esse aqui, ó, www.bandrs.com.br. Produtores de arroz do Rio Grande do Sul entregam hoje um documento ao ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, em Restinga Seca, na abertura oficial do plantio da safra 2011-2012. Entidades que representam os orizicultores pedem ajustes nos mecanismos de apoio à comercialização e aos financiamentos agrícolas. Os produtores também querem apoio do governo federal para uma campanha nacional de incentivo ao consumo de arroz e feijão.
A área plantada na nova safra deve sofrer redução superior a 10% de acordo com o levantamento do IRGA, devido ao déficit hídrico em algumas regiões, principalmente na campanha e aos problemas de preço. Hoje, a saca de 50 quilos está sendo vendida entre R$ 22,50 e R$ 24,00, contra o preço mínimo de R$ 25,80. No auge da crise de preço, o valor bateu em R$ 17,00. E falando de arroz, está conosco no estúdio o presidente da Associação dos Produtores de Arroz do Litoral Norte Gaúcho e vice-presidente para a América do Sul da Organização Internacional das Indicações Geográficas, Clóvis Terra Machado dos Santos. Ele nos explica o selo de denominação de origem que o arroz do Litoral Norte do Rio Grande do Sul conquistou. E o que exatamente seria essa denominação de origem? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, telespectadores. Na verdade, esta indicação geográfica, os selos indicativos são algo não muito novo, já bastante antigo. Isso vem da idade lá de 300, 400 anos atrás, onde tivemos como precursores a França, a Itália e esses países, com aquelas coisas que muitos de nós já conhecemos aqui, as champanhas, os queijos Roquefort, presunto de Parma, ou seja, produtos que indicam que há uma vinculação, que há alguma coisa diferenciada naquele produto daquela região. Muito bem, isso no Brasil é coisa nova, nós temos aí cerca de 10 anos para cá que se começou esse processo. O processo do arroz do Litoral Norte nós iniciamos em 2005, um grupo de produtores reunidos, começamos a discutir, sabíamos que existia uma diferença no arroz do Litoral Norte. Alguma coisa existia, não sabíamos bem o que, mas era uma... Tanto que os valores de mercado do arroz dessa região já eram diferenciados. E é uma região exportadora de matéria-prima bruta. Essa região exporta 70% do arroz em casca para o Brasil Central, para ser beneficiado no Brasil Central. Ou seja, alguma coisa havia com o nosso arroz. Aí começamos a trabalhar, montar um projeto, um processo de construção dessa indicação geográfica e constatamos que existia realmente uma indicação geográfica. E contatamos a historiadora, contatamos a URGS, fomos atrás do professor Carlos Nabren para nos ajudar, contatamos o SEBRAE para nos auxiliou muito nesse processo, o próprio INPI nos deu... Ou seja, para explicar, o arroz que é produzido no Litoral Norte não pode ser produzido em qualquer outra área. Exatamente. Ele tem características próprias. Exatamente, ou seja, o arroz do Litoral Norte carrega o efeito terroir, como dizem os franceses. Por quê? Porque o Litoral Norte tem grandes massas de água dos dois lados, ou seja, o Oceano Atlântico de um lado e grandes massas lacustres, entre elas a Lagoa dos Patos, do outro lado. O que ocorre? Essa região tem um equilíbrio térmico muito grande. Esse equilíbrio térmico, com o regime de ventos do Nordeste, durante o período de enchimento de grãos, permite uma temperatura, uma oscilação térmica muito pequena, ou seja, muito estável a temperatura. Aquele clima de praia, vamos dizer assim, onde você não tem grandes oscilações. O que ocorre? O produto daí originado, durante esse enchimento de grãos, há uma configuração para o grão propriamente dito, diferenciado, ou seja, ele é mais firme, ele é mais inteiro, ele é mais... transparente, ele é um grão mais uniforme, não quebra tanto. E além de outras características de cocção, de rendimento de panela, etc. Por quê? Porque é um grão mais íntegro, ele não tem o branco no meio, que é oxigênio, são micropartículas de oxigênio naquele grão esbranquiçado. Então, quando a dona de casa vai no supermercado comprar um arroz, ele é íntegro, ele é inteiro. Quando ela bota o arroz na mão, que ela vê que tem muito espacinho, muito grãozinho branco, aquilo ali é gesso, é o gesso que a gente chama, na verdade, é oxigênio. Não é arroz, aquilo ali é ar que tem ali dentro. Ou seja, essa indicação geográfica ela vai trazer mais desenvolvimento para a região, vai trazer maiores investimentos no arroz do Litoral Norte, ou é isso que se procura? Na verdade, é todo um conjunto de coisas. Por quê? Porque a indicação geográfica é uma ferramenta de desenvolvimento econômico. A verdade, ao fim e ao cabo, esse é o processo. Nós temos um resgate cultural, nós temos o resgate do turismo da região, nós temos toda uma série, um conjunto de coisas que envolvem a própria industrialização da região. Por quê? Porque no momento em que você tem um selo distintivo dessa ordem, você tem que ter a industrialização na região.
Então, é um conjunto de coisas que envolve um processo de uma indicação geográfica que você tem que administrá-los e construir de maneira o mais uniforme possível, trazendo os entes públicos para dentro do processo, para que eles tomem conhecimento do que significa isso, para eles, no caso, ou seja, aquela região que recebeu, que foi delimitada com essa certificação, isto para os entes públicos da região é uma bênção, porque isso lhe permite políticas públicas diferenciadas, propor políticas públicas diferenciadas em função de quê? De eu tenho esse tipo de coisa. Isso aqui propõe-se. A parte sustentável é muito importante. Por quê? Porque para você obter esse selo, você tem que ter todo um conjunto de informações que esse produto que vai chegar à mão do consumidor, você tenha segurança alimentar. Então, exige, desde o início da produção, os insumos utilizados, as sementes, os defensivos, todo o material utilizado, que seja todo o processo de produção acompanhado. Posteriormente, o processo industrial acompanhado até a prateleira do supermercado. Do início ao final da produção. Do início ao fim, ou seja, isso é a rastreabilidade. Sim. E o nosso arroz foi o primeiro que recebeu a denominação de origem? O nosso arroz foi o primeiro que recebeu a denominação de origem. No Brasil? No Brasil, nós temos na Itália, temos três na Itália, se não estou enganado. Temos em Portugal, tem uma denominação de origem, ou seja, nós temos na Europa, nós temos para arroz, alguns arrozes específicos, arroz para isso, arroz para risoto, arroz para... Ou seja, nós temos já algumas denominações fora do Brasil. No Brasil é a primeira e estamos trabalhando na construção desse processo. Sim, a gente tem um projeto também que não só o arroz, mas também o cordeiro tenha esse reconhecimento. Nós temos, veja bem, nós temos uma característica regional muito interessante. Nós temos uma incidência, quando você vai aqui, o pessoal vai para a praia, vai para Espinhal, Cidreira, né? Ou seja, que pega essa região onde o vento nordeste é predominante, você vê que as árvores, as figueiras, os eucaliptos, são quase todos eles sempre virados para o lado do vento nordeste. Muito bem. Esse vento nordeste, próximo ao mar, nos traz o sal marinho. E o sal marinho, sobre essas pastagens desta região, o animal se alimenta deste pasto verde já pré-salgado. Tanto que você oferecer sal para esses animais dessa região, esse animal não come. Uma melhor qualidade da carne. Isso, uma qualidade diferenciada e realmente melhor. Por quê? Porque é uma carne mais suave. O sabor do cordeiro dessa região, e isso é reconhecido cordeiro mostardeiro. Isso eu não estou falando nenhum milagre. Sim, mas esse é um processo ainda, não está Esse ainda não está encaminhado. É um segundo passo que também iremos pensar mais adiante. Daqui a um pouco nós temos o cobertor mostardeiro também, das artesãs de lá, que o cobertor mostardeiro, para quem eu estou falando, muita gente conhece. O cobertor feito pelas artesãs. Artesanalmente, né? à mão. Artesanalmente, com lã pura de ovelha, lá cardada, lavada, é todo um processo, ou seja, são coisas... Assim como nós temos nesta região, eu estou comentando de uma região, Sim. Nós temos em várias outras regiões do estado. Nós agora estamos trabalhando o doce de Pelotas, que está saindo a indicação geográfica para os doces de Pelotas. Nós acabamos de ter lá para o camarão da Costa Negra, a segunda denominação de origem do Brasil, que é um camarão diferenciado. Do Ceará. Do Ceará, perdão. Do Ceará. Então, temos uma série de... E o Rio Grande do Sul, certamente, tem várias situações onde ele poderá propor a constituição de indicações geográficas para vários produtos. E a gente aqui do Agroband vai continuar acompanhando, se Deus quiser. Muito obrigado. É uma ferramenta de desenvolvimento econômico e eu digo sustentável. Perfeito. Presidente da Associação dos Produtores de Arroz do Litoral Norte Gaúcho e vice-presidente para a América do Sul da Organização Internacional das Indicações Geográficas, Clóvis Terra Machado dos Santos, muito obrigada pela sua entrevista hoje. Eu que agradeço. E a chuva de granizo que atingiu o Rio Grande do Sul no início da semana provocou grandes estragos na região do Vale do Rio Pardo. 5.000 lavouras de fumo foram atingidas. A safra iniciou há apenas 45 dias e os pés ainda estavam em formação. Agricultores contabilizaram os prejuízos, que já representam uma quebra de até 5% na produção de fumo do estado. Essas imagens mostram a força da chuva e a grande quantidade de pedras de gelo que caíram em Santa Cruz do Sul e em outros 10 municípios do Vale do Rio Pardo.
Durou pouco, mas deixou um rastro de destruição nas lavouras de fumo. O tabaco é a principal fonte de renda da região. Como a safra iniciou há cerca de 45 dias, os pés das plantas ainda estavam em formação, o que fez com que o estrago fosse ainda maior. Pouco mais de 10 minutos, mas foi suficiente para fazer todo esse estrago nas lavouras de fumo. As pedras do granizo e as fortes chuvas deixaram as folhas de fumo dessa forma, totalmente quebradas. Acredito eu que até quinta ou sexta-feira nós temos chegado próximo às 3.000 ou mais que isso ali. E até o fim do trabalho de vistoria das lavouras, poderemos chegar até 5.000 lavouras atingidas. Esse agricultor diz que teve perda total. Deu perda total dos 55.000 pés de fumo que eu plantei. É? Uhum. Não sobrou só os tocos que a gente dá para ver agora. Na lavoura de Ademir, o estrago foi ainda maior. Ele estima um prejuízo de R$48 mil. Esse ano eu não colhi nada. Aí se ele não desenvolver, eu não colho nada. Mas o coordenador da Associação de Fumicultores do Brasil explica que é bem provável que mesmo com as folhas perdidas, as mudas cresçam e abram novas folhas. Depende também do tempo, se vier um novo granizo. Com certeza, vai durar água abaixo de novo. Daí não tem mais o que fazer. Não. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere a previsão completa do tempo. Nós voltamos em 2 minutinhos.